Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica. Independente da ordem que você assistir os vídeos, você será alcançado pela verdadeira doutrina católica. Porque esses documentos, como eu tenho repetido reiteradamente, têm a força de cura, de libertação e de exorcismo. Porque diante da palavra de Deus, diante dos ensinamentos dos vigários de Cristo, daquela que é a esposa dileta de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja, o seu corpo místico, esses ensinamentos fazem com que a nossa mente, outrora perturbada, confusa, indecisa, vá se fortalecendo na convicção de que nós precisamos professar a fé católica. Não basta deixar de reconhecer os últimos charlatões como papas, padres e bispos como realmente autoridades legítimas, porque não são. Não são porque negam a verdade católica. E não é por causa de um pecado moral, é por causa realmente da apostasia, da negação total da fé. Número 35. Por outro lado, é uma maldade própria dos inimigos da fé, sobretudo nesse nosso tempo, afirmar e proclamar que é preciso refutar. Esse refutar é afirmar o contrário, desmentir, negar, não aceitar, não dar aprovação, rejeitar, dizer o contrário. Olha o que Sua Santidade, o Papa São Pio X, já nos diz nesse número 35. Por outro lado, é uma maldade própria dos inimigos da fé. Eles são muito sorrateiros, são cruéis, são desprezíveis, pois agem de forma astuta. Por outro lado, é uma maldade própria dos inimigos da fé, sobretudo nesse nosso tempo. Afirmar e proclamar que é preciso refutar o respeito e a obediência à autoridade da igreja e ao poder humano, pensando que será mais fácil em seguida terminar a fé. Outrora, eles faziam de tudo para desacreditar aquilo que era ensinado pela igreja. Na época de São Pio X, na época de Clemente XII, inclusive a primeira condenação da maçonaria veio em 1738, no documento In Eminente, que inclusive está no nosso canal disponível. Logo depois da morte de Clemente XII, assumiu o pontificado Bento XIV, que, ouvindo tudo aquilo que estava se falando a respeito das condenações de Clemente XII, dizendo que com a morte de Clemente XII, aquelas condenações à maçonaria não valiam mais nada. O próprio Papa Bento XIV foi e escreveu uma encíclica Providas, que também está disponível no nosso canal, condenando a maçonaria, e dentro desse documento ele coloca de forma íntegra tudo aquilo que o Papa Clemente XII tinha escrito, ensinado. E ele dizia, eu não precisaria estar fazendo isso, porque os ensinamentos do meu antecessor não morrem com ele, pois têm plena validade. Mas para desmascarar esses inimigos sorrateiros, astutos, que tentam tirar a verdade de perto das pessoas, dizendo que aqueles ensinamentos não têm mais validade, Bento XIV foi e reconfirmou. Aconteceu de Pio VII assumir o pontificado, depois Leão XII, e aconteceu a mesma coisa, um documento chamado Quo Graviola, que está também disponível no nosso canal. Não estamos aqui contra a igreja, estamos oferecendo a doutrina e dando voz aos papas. Isso é uma oportunidade que nós estamos tendo de conhecer a voz dos verdadeiros sucessores de São Pedro, aqueles que governaram na pessoa de São Pedro, guiados pelo Espírito Santo. Aí veio Leão XII e confirmou uma nova encíclica condenando a maçonaria. Nesse mesmo documento, Quo Graviola, o Papa Leão XII escreve na íntegra, copia e cola, o documento de Pio VII, de Bento XIV e de Leão XII, dizendo que todas as verdades ensinadas ele reitera e reafirma para sempre essas condenações à maçonaria, que é algo extremamente satânico. Depois veio o Papa Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, todos eles condenando veementemente a maçonaria, que foi um instrumento de infiltração para, por dentro, implodir a igreja. E os papas já sabiam muito bem disso. Tanto que o Papa
São Pio X, ele escreveu vários documentos condenando o modernismo, dizendo para os bispos tomarem muito cuidado com aqueles que eles estão ordenando, que sondem bem os jovens antes de pôr-lhes as mãos. Isso está na Passante Dominis, número 83. Não imponha as mãos apressadamente, veja se eles realmente são vocacionados ou se são infiltrados, porque ele sabia realmente da grande proliferação do mal infiltrando-se na igreja. Porque não foi falta de alerta de Clemente XII, de Bento XIV, Pio VII, Pio VIII, Leão XII, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, São Pio X, todos eles condenaram veementemente os inimigos da igreja. Hoje tem pessoas que defendem essa seita satânica como se fosse a igreja católica por ignorância das coisas de Deus. Não é possível uma pessoa em sã consciência não perceber que esses últimos foram vigários do anticristo. Isso é uma ignorância das coisas divinas. E o próprio Papa São Pio X, antes de continuar a leitura aqui do número 35, ele dizia na Acerbo Nimes, sempre tenho citado esse documento, convém repetir, número 11, para inflamar o zelo dos ministros do Senhor, que já é grandíssimo e aumenta cada dia mais, o número dos que ignoram tudo em matéria de religião, ou que só têm um conhecimento tão imperfeito de Deus e da fé cristã, que, em plena luz de verdade católica, lhes é possível viver como pagãos. E no finalzinho do número 10 ele diz, mas o ensino da doutrina cristã, bem feito, jamais deixa de aproveitar aos que o escutam. O Papa já sabia que estava rodeado de inimigos, e são vários os sinais que ele dá. Inclusive, estou abrindo alguns parênteses para que você saiba que os papas não são ingênuos. O próprio Papa Leão XIII, na Humanus Genus, número 2, número 3, número 4, diz que os inimigos se colocaram de forma explícita contra a igreja. O ódio do inimigo sempre foi com o representante de Cristo na Terra. Hoje nós não temos um representante de Cristo. Hoje nós temos um que se apresenta como representante de Cristo, mas é representante do anticristo. É uma anti-igreja católica. É uma seita satânica que foi planejada pela nova era, esses que pregavam sobre a nova era, que o anticristo viria e teria uma religião universal, não estão enxergando que eles mesmos estão trabalhando para a religião do anticristo. Porque a religião do anticristo, essa religião que foi planejada pelo próprio arquiteto do universo, o demônio, ela faz com que a anfitriã de todas as religiões seja essa que se apresenta como igreja católica. E a igreja católica sempre teve a missão de anunciar a verdade e não fazer comunhão com as falsas religiões, porque ela considerava essas falsas religiões como guiadas pelo espírito do demônio. Porque como que Deus vai entrar em contradição e estar presente em todas as religiões se ele se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria para instituir a arca da nossa salvação? Não existiram várias arcas onde as pessoas foram livres do dilúvio. Existia a arca que Deus instituiu e deu a ordem para que ela fosse construída por Noé. Então Deus sempre se serviu dos seus escolhidos, dos seus profetas. Essa igreja que se apresenta como católica, eu vou repetir para você com todas as letras, ela é a igreja do anticristo. Todos aqueles que estão unidos a essa igreja já estão unidos ao príncipe das trevas, com boa intenção ou sem boa intenção, com consciência ou sem consciência. Os que se dizem carismáticos, que são de comunidades, que celebram missas que tocam o coração das pessoas, não interessa o tocar o coração das pessoas, interessa professar a verdadeira fé. Não estou aqui acusando pessoas, estou dizendo com toda sinceridade, se não acordarmos, nós estaremos morrendo, passando dessa vida para outra, servindo o anticristo, e pode acontecer o que aconteceu, Mateus capítulo 7, versículo 21. Não vos conheço. Jesus, pregamos nós em vosso nome, não foi em vosso nome que expulsamos os demônios, que fizemos muitas curas, que ressuscitamos os mortos, não vos conheço. Porque nós estamos sendo enganados por uma falsa religião, estamos dando a vida para defender o próprio demônio como se estivéssemos defendendo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa comigo uma coisa, é possível ser a igreja católica negando todos os ensinamentos da igreja católica?
Quando você se coloca em comunhão com o Concílio Vaticano II, com o bispo da sua diocese, com o padre da sua paróquia, por mais piedoso que ele seja, ele está a serviço da igreja do anticristo, porque celebra um rito profano. E eu não estou aqui acusando pessoas. Se você quer ouvir a mentira, tem milhares de pessoas ensinando a mentira. Eu não estou aqui com esse canal para ensinar a mentira. Inclusive, eu não sei se você sabe, nunca pedirei like nesse canal. Não peço piques nesse canal. Não é monetizado esse canal. Já me pediram várias vezes para monetizar o canal. Nunca a intenção foi financeira. Porque quando a pessoa se corrompe por causa do dinheiro, ela perde a autoridade espiritual. Você pensa que eu gravo de um estúdio? Gravo de um celular simples, que nem meu é. Gravo com o microfone que ganhei. Muitos reclamam do som baixo. Você acha que eu não gostaria de ter um microfone top que custa mais de R$1.000 para oferecer o melhor para Deus? Mas o melhor, na minha visão, é a verdade. A verdade com som baixo é melhor do que a mentira com som alto. Muitas pessoas falam, você não pede ajuda? Não peço e não pedirei, porque o foco não é financeiro. Eu não quero perder a autoridade que vem do alto, porque quem quiser ajudar, que mande um e-mail particular e diga, eu quero ajudar. Parta da pessoa, não de mim, porque se depender de mim, eu não irei pedir. Continuarei com essa estrutura simples, porque eu quero a glória de Deus e não os benefícios financeiros. Porque hoje eu posso estar vivo, amanhã eu não estou. E a maioria daqueles que têm milhares e milhares de membros estão como que fazendo o seu pé de meia, ganhando dinheiro para ensinar a mentira. Queira ou não, aceitem ou não, gostem ou não, estão em união com o príncipe das trevas, porque ele representa o próprio anticristo. E quem não vê isso é porque já é alvo de um castigo por não procurar conhecer a verdade que poderia salvá-los. É o que São Paulo diz aos romanos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Repito, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe por que muitos não têm enxergado? Inclusive alguns que têm vendido documentos de papas, porque eles estão só interessados no lucro, no dinheiro. Não estão preocupados em ensinar a verdade. Eles resistem a um papa, eles reconhecem um papa e resistem a ele. Isso é satanismo. O catolicismo nunca manda resistir a um papa. Se ele é um herege, ele já está automaticamente ipso facto. Dizem que ele julga e não é julgado por ninguém. Temos 3 vídeos sobre esse documento. Nesse mesmo documento diz que quanto mais alto o grau de responsabilidade que a pessoa tem, mais rápido tem que ser a intervenção, porque ele tem levado muitas pessoas, aqueles que têm cargos altos, ao abismo, ao inferno, ao erro. E nós não podemos ser ingênuos. Eu não estou aqui contra a igreja, muito pelo contrário, estou unido à igreja. E muitos não têm enxergado, porque a principal motivação é financeira, é o status, é aparecer, é a própria glória, é a própria honra. Eu digo para você com toda simplicidade, a minha vergonha, a Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eles são servos do demônio sem saber que são servos do demônio. E eu não estou acusando pessoas, eu estou dizendo para você com toda sinceridade, esses padres que até mesmo celebram a missa nova, usam batina e se mostram tradicionais, têm escolas de formação, esses são os piores. São piores do que aqueles que usam roupas coladas, que são verdadeiros inimigos de Deus explícitos, porque eles mostram realmente que são inimigos de Deus. Esses que se apresentam como muito conservadores, tradicionais, zelosos, que nós precisamos estar unidos à igreja. O Papa comete um erro e as pessoas dizem que ele já não é Papa. Nós não reconhecemos porque eles são inimigos de Deus, inimigos da fé e rejeitaram o magistério dos papas de todos os tempos. Não é por causa de pecado moral, apesar de todos eles terem pecados graves morais, mas isso não faria com que as pessoas deixassem de reconhecê-los como papas. É porque eles negam a fé, eles são servos do demônio e aqueles que participam de uma missa invocando a comunhão com eles, estão invocando a comunhão com o servo do demônio, seja missa tradicional ou seja missa profana, feita, elaborada por um satanista chamado Aníbal Bugini.
E eu não estou aqui condenando pessoas, mas alguém tem que falar a verdade. Se você quer ouvir a mentira, esse canal não serve para você, porque esse canal é para dar voz aos papas. Esse canal serve para amplificar a voz daqueles que foram escondidos dos ensinamentos deles. E olha o que diz Sua Santidade, o Papa São Pio X, na Passente Domini Gressis número 6, pois, mister, romper o silêncio, que ora seria culpável. Esse silêncio é culpável. Não existe um bispo católico no Brasil celebrando a missa do Novo Ordo, a missa de 1969, porque ele já está imbuído do espírito maligno, celebrando um culto que não é agradável a Deus. Não vem falar para mim se tem validade ou não tem validade. Se acontece, é um sacrilégio. Seria melhor que não acontecesse, mas se acontece é um sacrilégio, onde a igreja do homem profana o Deus vivo e verdadeiro. E aí o Papa diz, pois, mister, romper o silêncio, que ora seria culpável, para tornar bem conhecidos à igreja esses homens tão mal disfarçados. Você acha que isso é pesado? Pesado é a quantidade de pessoas que estão morrendo no pecado mortal, que estão sendo induzidas a servirem ao demônio pensando que estão servindo a Deus. Pesado é nós ignorarmos tudo aquilo que o Espírito Santo inspirou pelos papas de todos os tempos, pelos 20 concílios que aconteceram de Nicéia no ano 325 ao Concílio Vaticano em 1869, que durou um ano e foi interrompido por intervenção dos inimigos. Esse concílio que aconteceu foi uma verdadeira tomada de poder dos inimigos. Essa, de fato, é a igreja do anticristo. E você participando, você é cúmplice de tudo isso. E que se você participar, eles estão felizes. Se você romper com essa igreja e for para qualquer outra seita, eles estão felizes. O que eles não querem é que professemos a verdadeira fé católica, porque a verdadeira fé católica desmascara esses falsos pastores. Então é impossível uma pessoa guiada pelo Espírito Santo reconhecer o Concílio Vaticano II e estar realmente sendo conduzida por Deus, porque Deus é imutável, Deus não erra. O Espírito que conduz aqueles que seguem a Deus é o Espírito da verdade, que foi derramado em profusão em Pentecostes, e o Espírito que foi derramado em 1962, a partir do falso pontificado de João 23, foi o espírito satânico, o espírito herético, o espírito que confunde, acredita em que a verdade é mentira e que a mentira é verdade. É uma inversão total de valores. E dão a vida defendendo um servo do demônio como se fosse sucessor de São Pedro. Isso é o básico da fé católica. É um desprezo com os ensinamentos dos papas de todos os tempos, com os decretos de excomunhão. Só no nosso canal tem dezenas e dezenas de documentos lidos. Se você não quer escutar o vídeo, porque gosta de ser paparicado, gosta de uma conversa mansa, leia os documentos. Não escute os vídeos. Pega o nome do documento na playlist, procure pesquisar a tradução mais coerente, mais confiável, e leia. Dispenso você ouvir os comentários que eu faço, mas eu não dispenso dizer para você que está na hora de despertar do sono. Olha o que diz o Papa nesse mesmo documento, Passente Dominis Gressis, número 2. E o que se exige sem demora, que falemos, é antes de tudo, que os fautores do erro já não devem ser procurados entre os inimigos declarados, mas o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da igreja, tornando-se destarte, desta maneira, assim, tanto mais nocivos quanto menos percebidos. Muitos estão escondidos atrás de uma roupa de clérigo, de bispo, de papa, mas na verdade se disfarçando, porque eles se colocam no templo de Deus e se apresentam como se fossem servos de Deus. Eles estão já com a religião do anticristo, da nova era, se apresentando como católica, e está todo mundo dizendo, continuarei unido à igreja católica. Lamento te informar, essa não é a igreja católica, essa é a igreja do demônio. E não é culpa das pessoas, mas é culpa daqueles que não buscam conhecimento da verdade, que poderia salvá-los. Porque sem buscarmos a verdade, seremos enganados pelo pai da mentira. E o pai da mentira quer levar as pessoas para o inferno através de uma falsa obediência. Porque eles impõem uma igreja como se fosse a católica e
impõe às pessoas uma obediência. Olha, se você sair dessa igreja, você está saindo da barca de Pedro. E a barca de Pedro passa por turbulências. A barca de Pedro sempre passou por crises, mas ela perdurou. Não saia da barca de Pedro. Isso é uma falsidade, porque a barca de Pedro é aqueles que estão unidos ao verdadeiro ensinamento dos sucessores de São Pedro. Não tem como estar na barca de Pedro professando uma fé falsa, desprezando a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, pregando a sodomia, pregando a comunhão de casais de terceira, de segunda união. E aqui eu não desprezo essas pessoas, eu estou dizendo que nós não podemos brincar com as coisas sagradas. O evangelho não é meu, ninguém é profeta para ensinar a sua própria vontade. Nós precisamos ser profetas para trazer às pessoas a doutrina da igreja. Você odeia os mártires que deram sangue, porque tudo que eles defenderam é negado por essa anti-igreja, por essa falsificação da igreja, por essa seita maligna e diabólica. Não estou aqui acusando pessoas, mas nós precisamos se indignar. Aquele que não está indignado é porque está torporizado, em estado de letargia, em estado de sonolência, está como que anestesiado, não está conseguindo enxergar, se desvencilhar, porque todos os dias está invocando na missa, quando participa da missa diariamente, de uma invocação a um servo do demônio em comunhão com o Santo Padre o Papa, Papa da Igreja do Anticristo, não da Igreja Católica. E não sou eu dizendo isso é verdade de fé, que eles não ensinam aquilo que sempre foi ensinado. Essa igreja não tem apostolicidade. Vou ler para você novamente o que eu já tenho lido várias vezes nesse canal. O artigo 9º do Catecismo Romano, o Catecismo de Trento, que foi um antídoto contra a Revolução Protestante de Martinho Lutero, que tem o seu busto hoje lá na sede do Anticristo, porque ali se tornou o quartel-general do demônio. Aquilo que era da onde emanava as verdades da Igreja Católica, agora emana o vômito do demônio. E não sou eu dizendo isso já foi predito por Nossa Senhora de La Salette, já foi predito por Nossa Senhora de Fátima, que esconderam o terceiro segredo de Fátima, para que não chegasse a nós a verdade. Você acha que Nossa Senhora ia se referir a um herege como João Paulo II e dizer que o terceiro segredo de Fátima é referente a ele? Você está de brincadeira comigo? Você está de brincadeira com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Você está de brincadeira com a Imaculada, com a Santíssima Virgem Maria, de falar uma barbaridade dessa, uma asneira dessa, de que esse segredo tem a ver com a apostasia geral que seria evitada se tivesse sido apresentado ao mundo esse segredo em 1960. Ele foi aberto em 1959 e depois, quando João 23, que era servo do demônio, ele ridicularizou os pastorinhos de Fátima, como se fossem pastores, como se fossem profetas do caos, que não, a igreja estava passando por um adornamento, que o Concílio Vaticano II foi um derramamento do Espírito Santo. Eu sou testemunha que eu fiz milhares e milhares de orações e distribuí aqui na diocese, quando eu era responsável pelo movimento na arquidiocese, e distribuí para que as pessoas repetissem a mesma oração de João 23, uma oração herética. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo conduziu a igreja por todos esses tempos. Nós não podemos acreditar que o Espírito Santo agiu de forma mais intensa a partir do Concílio Vaticano II. Pelo contrário, vou trazer aqui para vocês, está bem vivo na minha memória o documento Testa em Benevolência. De fato, por princípio, todo magistério externo é rejeitado como supérfluo. E, para além disso, como menos útil para aqueles que queiram empenhar-se para alcançar a perfeição cristã. O Espírito Santo, dizem eles, o Espírito Santo é Deus, dizem eles, derrama nas almas dos fiéis carismas mais amplos e mais frutuosos agora do que nos tempos passados. E os ensina e os move, sem intermédio de ninguém, por certo instinto secreto. Preciso dizer uma coisa com muita sinceridade para você. Os fundadores de comunidades, de movimentos pastorais. Isso foi uma armação do inimigo para tampar o buraco da evasão de religiosos, de padres, de religiosas, de freiras que abandonaram a igreja a partir do Concílio Vaticano II. O pseudo-papa Paulo VI disse: a fumaça de Satanás entrou na igreja. E alguns
falam isso como se ele fosse um grande profeta. Ele era o profeta do demônio, porque ele trouxe não só a fumaça de Satanás, ele trouxe o próprio demônio para dentro da igreja, permitindo e apoiando a mudança do rito. O mesmo rito celebrado desde as catacumbas, desde os apóstolos, é o rito canonizado por São Pio V em 1570. E ele já prevendo a adulteração do rito da Revolução Protestante, ele, movido por um pedido dos bispos do Concílio de Trento, foi e reafirmou o rito verdadeiro, tirando todas as devoções que foram incluídas na missa e deixando mais puro o rito católico para que as pessoas, por perpetuidade, celebrassem. Você acredita que se a missa tivesse sendo celebrada como ela foi desde os apóstolos, nós estaríamos com o mundo no caos que está? O mundo ainda não entrou em total colapso, porque ainda existe uma outra missa sendo celebrada, porque o demônio pouco se importa com a missa que foi promulgada em 1969. Eu não estou aqui indo contra o sacramento. Quem está contra o sacramento são aqueles que se apresentam como servos de Deus, mas estão servindo o próprio demônio. Ainda dá tempo de acordar. Ainda dá tempo de voltar e procurar conhecer a verdadeira doutrina católica, porque ai daquele que esconde os mistérios de Deus ensinados pela igreja, pelo depósito da fé, pela tradição apostólica e pela doutrina católica. Isso é um desrespeito para com Deus. É como se dissesse isso que eu acabei de ler. O Espírito Santo, dizem eles, derrama nas almas dos fiéis carismas mais amplos e mais frutuosos agora do que nos tempos passados. E os ensina e os move sem intermédio de ninguém, por certo instinto secreto, sentindo meu coração, fundo a comunidade. Sentindo meu coração, largo a minha vida familiar e vou me aventurar como missionário. Missionário de quem? De Deus? Porque Deus santifica a pessoa na vocação que ela recebeu. Se é marido, santifica cuidando da sua mulher e de seus filhos. Se é esposa, te santifica não é sendo ministra da Eucaristia, porque é uma aberração doutrinal ser ministra da Eucaristia. Isso está no próprio catecismo. Olha o que diz a página 293, quando fala do sacramento da Eucaristia. Capítulo 4, leigos não podem tocar nos vasos sagrados. De mais a mais, com o intuito de salvaguardar sob todos os aspectos a dignidade de tão augusto sacramento, não se deu unicamente aos sacerdotes o poder de administrá-lo, como também se proibiu por uma lei da igreja, que salvo grave necessidade, ninguém sem ordens sacras ousasse tomar nas mãos ou tocar vasos sagrados, panos de linhos e outros objetos necessários à confecção da Eucaristia. Olha o que diz na página 257. Se entre todos os sagrados mistérios que nosso Senhor e Salvador nos confiou como meios infalíveis para conferir a divina graça, não há nenhum que possa se comparar com o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Assim também, não há crime que faça temer pior castigo da parte de Deus do que não terem os fiéis devoção e respeito na prática de um mistério que é todo santidade, ou antes, que contém em si o próprio autor e fonte da santidade. Olha o que continua dizendo o Catecismo de Trento. Alcançou o apóstolo essa verdade, sobre ela nos advertiu em termos peremptórios, quer dizer, definitivo, decisivo, terminante, categórico, tendo, pois, mostrado como era enorme o crime daqueles que não distinguem o corpo do Senhor. Acrescentou logo em seguida, por isso é que entre vós há tantos doentes e fracos, e muitos chegam a morrer. E conclui aqui o catecismo, os pastores devem, portanto, esmerar-se na exposição de todos os pontos doutrinários que mais realcem a majestade da Eucaristia, para que o povo cristão, compreendendo que deve tributar honras divinas a este celestial sacramento, consiga os mais abundantes frutos da graça e a parte de si a justíssima cólera de Deus. Corre-se o risco de experimentar o peso da justa cólera de Deus, a profanação do rito da Eucaristia. E o que mais se vê nesse rito profano, preparado pelo satanista Aníbal Gugini, com o auxílio dos comunistas, dos protestantes, dos luteranos, é só ler a história
do que aconteceu com esse rito. Esse rito emanou dos infernos, como emanou dos infernos o Concílio Vaticano II e todos aqueles que governaram a igreja se apresentando como papas, mas na verdade são papas da religião da nova era, não da religião católica, porque a igreja católica é o corpo místico de Cristo. A igreja católica é a esposa dileta do Cordeiro, ela está incorruptível, ela está intacta, ela é indestrutível. Não podemos atribuir as promessas que as portas do inferno não prevalecerão sobre essa que se apresenta como igreja católica sem o ser. Eu sei que é muito pesado o que está acontecendo, mas nós não podemos fazer de conta que está tudo bem. Essa é a igreja da sodomia, da profanação, do ridicularizar Deus, da falta de credibilidade no papado, onde qualquer padre de quinta categoria, que nem é padre, é um pastor protestante que se apresenta como padre, diz que se o Papa disser algo que não esteja de acordo com os princípios morais, nós podemos desobedecê-lo. Aonde está escrito isso na história da igreja? Está se baseando em quem para dizer isso? O Papa é o juiz supremo dos fiéis. Se ele é um instrumento de negação da fé, ele já deixa automaticamente de ser Papa, está excomungado ipso facto. E precisa rapidamente colocar alguém que defenda a fé católica. Olha a prova de que essa igreja não é católica. Por conseguinte, esta é uma nota que devemos apresentar como muito segura para se distinguir a igreja verdadeira de qualquer outra igreja falsa. Olha só, distinguir a igreja verdadeira de qualquer outra igreja falsa. Por conseguinte, esta é uma nota que devemos apresentar como muito segura, para se distinguir a igreja verdadeira de qualquer outra igreja falsa. Essa igreja é falsa. Se alguém diz que é verdadeira, é porque ele é profeta de Baal. Um profeta de Deus não reconhece essa igreja como sendo a católica, porque ela nega a fé católica, ela nega o magistério dos papas, ela nega a sucessão apostólica, ela nega o depósito da fé, ela nega a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade da igreja também a conhecemos pela sua origem, que a graça da revelação faz remontar até os apóstolos. Com efeito, a doutrina da igreja não é recente nem aparece como novidade, mas é a mesma que os apóstolos já pregaram outrora e que se espalhou como um germe por toda a superfície da terra. Portanto, ninguém pode duvidar que as ímpias opiniões dos hereges ficam muito longe da crença da verdadeira igreja, por serem contrárias à doutrina que a igreja sempre ensinou, desde os apóstolos até a presente data. Aqui, século XVI, após a Revolução Protestante de 1517, onde tentavam de tudo para dividir e fragmentar aqueles que queriam professar a verdadeira fé católica. Portanto, ninguém pode duvidar que as ímpias opiniões dos hereges ficam muito longe da crença da verdadeira igreja, por serem contrárias à doutrina que a igreja sempre ensinou, desde os tempos dos apóstolos até a presente data. Aqui, repito, não condenamos pessoas. Muitos estão sendo enganados, como eu trabalhei para essa igreja por mais de 30 anos, ensinando tudo a partir do Concílio Vaticano II. Tudo que me ensinaram no curso de teologia foi a partir do Concílio Vaticano II. Todas as encíclicas que eu li de João XXIII, Paulo VI, os poucos escritos de João Paulo I, os muitos escritos de João Paulo II que transcrevi, o catecismo promulgado em 1992, às vezes que li os documentos de Bento XVI, do próprio Bergoglio, da CNBB, eu estava me alimentando de um veneno mortífero. Parecia que era uma sonolência, um espírito que me impedia de conhecer tudo aquilo que foi ensinado antes de Ângelo Roncalli. Então eu digo para você, existe um espírito satânico que cega as pessoas, impedindo-as de enxergar a verdade como ela é. Então nós precisamos renunciar ao espírito satânico do Concílio Vaticano II. A pupila dos olhos do demônio é o Concílio Vaticano II. Quem renuncia a esses ensinamentos está se libertando de uma cegueira espiritual e automaticamente cai toda essa heresia, esse cisma, porque muitos são chamados de cismáticos, mas quem é cismático? Esses que se apresentam como pastores. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. É acusar daquilo que você é. Essa é a tática. Então, os hereges, ora os rompidos, ora os sem fé. Sem fé é aquele que celebra um rito profano e está em comunhão com um vigário do anticristo, dizendo que é vigário de Cristo. Portanto, ninguém pode duvidar que as ímpias opiniões dos hereges ficam muito longe da crença da verdadeira igreja, por serem contrárias à doutrina
que a igreja sempre ensinou, desde os tempos dos apóstolos até a presente data. Logo, para que todos pudessem saber qual era a Igreja Católica, foi por inspiração divina que os padres acrescentaram ao símbolo a palavra apostólica. Em verdade, o espírito que preside a Igreja só a governa por ministros que sejam da sucessão apostólica. Esse espírito foi dado primeiro aos apóstolos, mas depois permaneceu sempre na Igreja, graças à infinita bondade de Deus. Constituída sob a direção do Espírito Santo, essa igreja é a única que não pode errar no ensino da fé e da moral. Todas as outras, porém, que se arrogam o nome de igrejas, entre aspas, aqui está entre aspas, caem fatalmente nos erros mais perigosos quanto à fé e aos costumes, porque são guiadas pelo espírito do demônio. Não tive a intenção de fazer esse vídeo para acusar ninguém. Nós precisamos ter paciência com as pessoas que ainda não acordaram, principalmente com os da nossa família. Não podemos dividir a nossa família por causa da pessoa ainda não estar enxergando a verdade. Nós permanecemos tanto tempo nas trevas, enxergando uma igreja do anticristo como sendo a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está incorruptível, intocável. Ela é indestrutível, repito. Sobre ela as portas do inferno não prevalecerão, mas é necessário conhecermos essa doutrina, amarmos a igreja. Não adianta romper com essa estrutura e não professar a verdadeira fé católica. Nós precisamos aderir à fé católica. O que o demônio teme não é você não reconhecer esses últimos. Isso pouco se importa para ele. O que ele não quer é que nós sejamos fiéis à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estejamos em comunhão com aqueles que estiverem em comunhão com a cátedra de Pedro e que nós professemos a verdadeira fé católica. Isso ele teme, porque assim ele será desmascarado. Que Deus te abençoe. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, nós possamos ser fortalecidos na verdadeira fé, na verdadeira doutrina, e que o inimigo não tenha poder sobre a nossa vida, mas que ele seja desmascarado. Se não tem um tempo físico para ir, isso não é importante, porque nós não reconhecemos a igreja pelo templo físico, nós reconhecemos a igreja pela apostolicidade. Quem disse que a igreja é reconhecida por um templo físico, por um endereço, é porque é profeta de Baal. Porque a igreja católica, nos 3 primeiros séculos, não tinha templo físico. Eram as catacumbas, eram as cavernas, eram as casas de famílias. Então, se precisar de algum padre que se abra à verdade, começar a professar a verdadeira fé e celebrar a verdadeira missa nas casas, que sejam nas casas. Mas ali será a igreja de Jesus, sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Pio X, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.